do versículo 12 ao 31. Nos diz a santa palavra de Deus: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos ou livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de eu ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Amém. Nossa mensagem devocional desta manhã. O pastor Osmar Vandeck dispensa apresentações, Basta dizer que esteve muitos anos à frente da Comunhão Batista Bíblica Nacional e, mesmo não estando na liderança, tem sido um dos esteios, dos pilares da comunhão, Sua igreja, uma igreja missionária. Hoje sou membro da igreja, ele é meu pastor. E realmente damos graças a Deus pela vida do pastor Osmar, amém? Amém. Vamos hoje ter o privilégio de ouvi-lo mais uma vez. Bom dia, irmãos. É uma grande bênção podermos participar do congresso mais uma vez. O meu primeiro congresso foi em 1977, lá em Garanhuns. A gente foi num ônibus daqueles antigos que chegava na subida e ele não tinha força, quase precisava descer para ajudá-lo a subir mas foi uma bênção lá em Garanhuns, e desde então tenho participado de cada congresso, muitos deles
tive a responsabilidade de dirigir juntamente com os irmãos que trabalharam aqui, que dá a dirigir um congresso. Então agora eu estou desfrutando. Muitos anos eu não aproveitava do congresso não, era só trabalhar, mas agora tenho desfrutado dos congressos. No congresso de Assis Chateaubriand em 79, conheci Dona Elza, certa não era reserva, estava pago a estadia especiais, impediu a Elza de chegar, sabe? E a Dona Rose veio para ficar um mês conosco, e ela está conosco. Aí não teve jeito. Mais uma vez, irmãos, participar do congresso e uma responsabilidade muito grande. Eu tenho orado e Deus tem falado comigo, e também a igreja está orando, muitos irmãos estão orando pelo congresso e por esta pregação nesta manhã. A nossa responsabilidade é muito grande. Que Deus seja. João capítulo 17, versículo 21. João capítulo 17, versículo 21. E a oração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele, orando ao Pai, pedindo, ele diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bem, nosso Deus, nós chegamos diante da tua presença, acabamos de ler esse versículo que faz parte da oração do teu Filho bendito. Para expor aos irmãos, da mais suma importância, que é a unidade bíblica. Algo que agrada a Deus. A Bíblia diz no Salmo 133, versículo 1, os irmãos podem me ajudar: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O bom andamento da denominação, e principalmente, irmãos, das nossas igrejas, eu creio que depende muito da unidade do povo de Deus, da unidade bíblica. Mas nós encontramos muitas barreiras para que possamos ter esta unidade. O pastor Marcos escreveu recentemente, acho que ele deveria estar aqui pregando aquela mensagem. Ele escreveu recentemente uma boa mensagem no Batista Bíblico, e ele trata bastante aí dessa questão das barreiras. Uma das barreiras para a unidade bíblica, irmãos, é o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele não se agrada da união do povo de Deus. E ele sempre fez de tudo e fará de tudo para criar atritos entre os irmãos. Tem várias coisinhas que atrapalham. Por exemplo, a natureza humana, a nossa natureza humana, ela muitas vezes reage contra a união. No tempo dos
missionário. Hoje eu estou hospedado com o Jeffrey, missionário. Ele, irmãos, eu lembro do avô dele, do avô dele pregando e fazendo as pinturas. Ele pintava um quadro enquanto pregava. Eu falei: Jeff, eu acho que eu preciso fazer parte daquela turma que estava aqui ontem à noite. Faz tanto tempo, mas estou lá como missionário. Mas teve não todos os missionários, mas tinha uma coisa, irmãos, entre os missionários, um egoísmo, e há também entre os pastores, um egoísmo. Muitas vezes nós ouvíamos aquela expressão: esta obra é minha. E esse missionário é meu missionário, meu obreiro, esse é meu obreiro. Então, eu estou falando com os irmãos aqui das barreiras, das coisas que o inimigo muitas vezes usa para atrapalhar. Deveria ser a obra de Deus, os obreiros de Deus. Nós enfrentávamos isso, os irmãos sabem, eu não estou falando novidade nenhuma. Há também, irmãos, o problema de falta de compromisso. Pastor Menezes, pastor, eu podia ter ido embora ontem, estava já abençoado suficiente, mas eu creio que Deus tem mais para nós. Mas eu já estava muito abençoado. Tem que ter, irmãos, compromisso com as verdades bíblicas, com os ensinamentos da Bíblia. A nossa união, devemos estar unidos e comprometidos com os ensinamentos da palavra de Deus. Não pode ser uma união sem compromisso com as verdades. Outra coisa que atrapalha muito também é a falta de comunhão com Deus. Às vezes, se falta a comunhão com Deus, então não vai ter a união. Acaba então, irmãos, ficando difícil. Muitas vezes nós estamos vivendo como no tempo dos juízes. A Bíblia diz lá no livro de Juízes que naqueles dias cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava melhor. E nós sabemos que a época dos juízes não foi uma época boa, não foi uma época abençoada, quando cada um estava querendo fazer o que queria. Ora, se ficarmos focados naquilo que o inimigo quer, se ficarmos olhando para as perspectivas da natureza humana, se ficarmos olhando para essas coisas, irmãos, então nós não vamos a lugar algum. Mas nós encontramos, eu vou correr porque meu tempo é pouco, não vou ficar lendo muitos versículos, mas nós encontramos, irmãos, unidade na criação. Quando Deus criou os céus e a terra, nós encontramos, a Bíblia diz, façamos. Então, o Pai, o Filho e o Espírito estavam juntos na criação. A gente lê lá no Velho Testamento, parece que foi Deus que criou tudo. Quando nós lemos no livro de Colossenses,
A Bíblia diz que tudo, aqui está falando de Jesus Cristo, que tudo foi criado por Ele, que tudo foi feito por Ele e para Ele. E Jó, o livro de Jó, então ele não era profeta, Jó não era profeta, não era pastor, era um servo de Deus. Aquele servo de Deus abençoado, ele diz lá em Jó capítulo 33, versículo 4, o Espírito de Deus me criou. Então nós encontramos, irmãos, a unidade de Deus no tocante a tudo que criou. O relato bíblico fala que todas as coisas foram criadas, e encontramos aí então o Pai, o Filho e o Espírito Santo unidos na criação. Vamos dar uma olhadinha na história de Israel. Na história de Israel tem um texto na Bíblia, em Juízes capítulo 20, versículo 11. É bem raro, seria bom se fosse uma coisa constante, mas ali diz que o povo se uniu, como se fosse um só homem. Que beleza, irmão. Os israelitas se uniram como se fossem um só homem. Bom, a questão ali foi por causa de um benjamita que cometeu uma atrocidade. Mas o povo reuniu e se uniu contra aquela atrocidade, se reuniu como se fosse um só homem. No livro de Êxodo tem um bem conhecido dos irmãos, mas sempre nos abençoa. Tem uma passagem de Êxodo capítulo 17, versículo 8 até o versículo 16. Amaleque era um problema. Amaleque é igual ao mundo, é um problema constante, um problema sério. E Amaleque estava dando trabalho para o povo de Deus. E não é fácil derrotar Amaleque, não é simples. Mas o que aconteceu ali? Ali aconteceu que Moisés enviou os homens de guerra com Josué. Os homens, representando aqui os servos de Deus, foram à guerra, tendo Josué na liderança. Moisés não foi para lá. Moisés subiu para o monte. Mas quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia. Mas Moisés, já mais de 80 anos, cansado, mãos pesadas. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo começava a perder de novo. Então, obrigado, pastor. Então, Arão e Ur acharam a pedra, mandou Moisés sentar na pedra. Não é fácil não tinha cadeira estopada não, era na pedra.
Não é sempre fácil não. Fica sentado aí na pedra, Moisés. Será que o pastor Alexandre Dutra, você que subiu lá no monte, como é que estava o sol ali, homem? Ei, imagina o sol, irmãos. Não é fácil. E caramba! Ô, Severo, segura minha mão aqui, Severo. Vem cá, aqui. Segura aí, cadê o Vem aqui, ó, para aí, irmão Marcos. Segura. Eu estou quase igual a Moisés. Arranca o braço também. Então, irmão, obrigado, irmão. Eles seguraram firmes até que a vitória veio de uma forma completa. Olha a união. Josué com o povo, Moisés orando. Ô, irmão, nós precisamos de gente orando. E os dois varões segurando a mão. E o texto está aí, os irmãos podem ler. E Deus deu a vitória. Amém, irmão? Primeira Crônicas, capítulo 12, versículo 38. Que coisa bonita que aconteceu em Israel, irmãos. As tribos de Israel se uniram para tornar Davi rei. Deus tinha já mandado ungir Davi. Deus tinha escolhido Davi. Mas Saul e todos aqueles problemas, aquela dificuldade toda, mas aqui no capítulo 12, quem está com o texto aí? Lê para mim, por favor. Eu nem aqui aí. 12:38. Primeira Crônica 12:38. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com corações decididos, para constituir a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir Davi rei. Vieram, irmãos, com o coração decidido, aqueles homens, e todo o povo de Israel veio de coração para cumprir aquilo que Deus queria. O que Deus queria? Deus queria que Davi fosse o rei. E esses homens, assim como que obedecendo a Deus, vieram para tornar Davi rei. Temos também a história de Neemias, que eu nem vou passar por lá, como Neemias e aquele povo se uniram, irmãos, numa dificuldade tremenda, mas se uniram. Unidos reconstruíram o muro em 53 dias. Tem uma outra passagem aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 12 e 13. Esse texto, irmãos, me ajuda muito na vida, nas dificuldades. Quantas vezes? 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 12 e 13. Ah, Senhor nosso Deus, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti.
Senhor, nós não temos força, nós não sabemos o que fazer. Irmãos, quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes pessoas nos procuram assim? Mas Josafá, orando ao Deus dos céus, ele disse: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Agora veja o versículo 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Todo o Judá eram os homens, tá? As crianças, as mulheres e os filhos eram os jovens. Todos estavam de pé perante o Senhor. Leia o capítulo, veja que vitória tremenda que Deus deu, porque todos estavam unidos. Eu tenho aqui, eu vou colocar como observação. Eu nunca vi união igual aquela. É aquela lá do rei de Nínive. Eu gostaria de conhecer o rei de Nínive. Às vezes a gente quer unir, mas não consegue. Mas o rei de Nínive, irmãos, lá na história de Jonas, Jonas pregou. Na marra, né? Eu não queria. Jonas pregou meio que na marra. Mas ele pregou a palavra, irmãos, é a palavra. Não dependia de Jonas, não. Dependia da palavra. Então Jonas pregou. Todo mundo se converteu. Mas ele fez com que todos os habitantes de Nínive buscassem a Deus. Conseguiu fazer todo mundo buscar a Deus. Eu não sei que tipo de buscar a Deus foi, mas estou só passando para os irmãos da Bíblia. E ele pregou um jejum que não é comum, que até os animais foram proibidos de comer. É verdade, irmãos, até os animais tiveram que jejuar. Não, todo mundo teve que jejuar. E o fato é que a cidade de Nínive se converteu inteirinha e pediu a Deus para ter misericórdia. E Deus misericordioso que é o nosso Deus, perdoou o povo de Nínive, mesmo contra gosto do pregador. Mas o rei de Nínive conseguiu unir todo mundo. Irmãos, a nossa unidade é o desejo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A Bíblia nos mostra as orações de Jesus. As orações de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eram orações assim, muito objetivas, conforme o pastor Josué nos ensinava. A gente tem que ser muito objetivo. Então Jesus era sempre objetivo, ele não ficava. Até condenou aquelas orações, com repetições e tal. Eram as orações de Jesus que estão registradas na Bíblia, são orações bem curtinhas, como aquela lá diante do túmulo de Lázaro, que ele fala poucas palavras, mas resolve o problema que tinha ali. Agora, no capítulo 17 de João, nós temos uma oração do Senhor, e essa oração
ela é uma oração mais longa. Ele está orando por nós. Ele dedicou o capítulo inteiro. E o assunto principal, irmãos, eu acho que o assunto principal ali, que Jesus destaca, acho que tudo era importante. Deixa o principal para mim hoje que estou pregando e aproveitar esse. Cada coisa ali era importante para Jesus. Mas ele está pedindo para que sejam um. Para que todos sejam um. Pedindo que houvesse uma união dos filhos de Deus. Vamos voltar lá para nosso texto lá de João, capítulo 17. João 17. Seu tempo está acabando, já sei. Versículos 21 e 22. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então esse é o versículo 21 mesmo. Então ele está dizendo, irmãos, que se os discípulos ficassem unidos, seria a maneira do mundo saber que ele foi enviado. João capítulo 13, versículo 35, 34, 35, Jesus fala da necessidade de amar uns aos outros, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então Ele espera, irmãos, que nós estejamos unidos. Para estarmos unidos tem que haver disposição de perdoar. Efésios capítulo 4, versículo 32, antes sejam uns para com os outros misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Cristo vos perdoou em Cristo Jesus. Então ele espera que nós tenhamos a disposição de perdoar. Esse dia eu preguei a mensagem sobre José. José disse, eu sou José. Falou para seus irmãos. Ele repete, são duas vezes. Eu sou José. Eles ficaram pasmados, apavorados, apavorados. José, irmãos, José perdoou os seus irmãos totalmente. Bem que vocês intentaram fazer mal contra mim, mas isso é nada, foi Deus. Foi Deus que me enviou adiante de vós. Aí quando passa tudo, irmão, chega no final e Jacó morre. E lá, já depois que Jacó morre, agora os irmãos fizeram uma reunião de irmãos, agora ele vem. Agora sim, agora que papai morreu, então ele vai acabar conosco. Já esquece disso, gente. Eu já perdoei vocês. Vocês foram perdoados. Esquece. Eu vou sustentar vocês. Pode contar comigo, assim como foram nos dias do meu pai. Eu sou José. Eu sou igual a Jesus. José é muito parecido com Jesus. Que bênção, irmãos. Amém? Aí José conseguiu unir a família, graças a Deus. E a unidade bíblica, agora não tem mais tempo, a unidade bíblica e a questão da igreja. A unidade bíblica e a igreja, Efésios, Coríntios e tal.
Não, nós temos que ter uma semana para isso. Nós encontramos, irmãos, lá em Atos capítulo 2, quando Deus abençoou muito a igreja estava unida. Estava unida e estavam praticando a doutrina e os ensinamentos da palavra. Unidos para trabalhar, mas firmes na palavra. Irmãos, deixa eu dizer para os irmãos, nós ainda estamos na dispensação da graça de Deus. E que Paulo fala do mistério que esteve oculto em todas as gerações. A igreja não aparece no Novo Testamento, no Velho Testamento. A igreja praticamente não aparece nos evangelhos, exceto aquele texto de Mateus que Jesus declara que ele é o fundador da igreja. A igreja está no livro de Atos, nas cartas do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo fala do mistério que esteve oculto em todas as gerações e que foi revelado para ele, a igreja. Ele disse aos Colossenses que ele estava cumprindo os restantes das aflições de Cristo por causa da igreja. Paulo dedicou a sua vida para a igreja. E Paulo disse em Efésios 4:1. Efésios 4:1. Ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu tenho aqui, mas ele fala, irmãos, da unidade da igreja, da necessidade da unidade da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria só dar mais um exemplo para os irmãos. Nós, irmãos, só deveríamos nos separar para uma circunstância especial. No livro de 2 Samuel 10, 7 a 12, 2 Samuel capítulo 10, versículos 7 a 12, Davi enviou Joabe e o exército para a batalha. Foram enviados para a batalha. E foram. Aqueles homens eram tremendos. Ninguém parava diante deles. Mas eles foram para a batalha. Quando chegaram, irmãos, para a batalha, aí descobriram que não era uma batalha só, não. Tinha mais de uma batalha. Então o inimigo tinha vindo em dois frontes, de um lado e de outro. O que fazer? Então, o Joabe ficou com um grupo dos homens, entregou os outros homens nas mãos de Absai e falou: olha,
Vamos lutar pelo nosso Deus, vamos lutar pela nossa nação, vamos lutar pela causa. Se os de lá forem mais fortes do que tu, eu irei te ajudar. Se aqui forem mais fortes do que eu, você vem para me ajudar. Amém, irmão? Dividir o povo, mas para o bem da obra de Deus. Graças a Deus, naquele dia, os dois lados de Deus foram mais fortes do que do inimigo. E eles venceram. Mas fica aqui a lição. Às vezes nós nos separamos. E tem uma igreja que está mais forte. Ah, não, mas não posso ajudar. Não posso, não. Tirar daqui para ajudar. Não posso. Ah, não. É? Não quer abrir mão para ajudar o outro. Às vezes nós precisamos, irmãos, de estar prontos de abrir mão. Às vezes o irmãozinho lá está penando, está sofrendo, está se matando, e muitos de longe assistindo ele se matando lá. Como denominação, devemos, irmãos, desafiar o nosso povo a defender as verdades bíblicas e nos mantermos unidos em torno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.